Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Melhoramento de Plantas da Universidade Federal de Uberlândia, produzido por mim, Danilo, e pelas integrantes Cíntia e Morgana. Hoje falaremos sobre o melhoramento de espécies alógamas. Lembrando que plantas alógamas são aquelas que realizam reprodução cruzada a taxas médias superiores a 95% e possuem locus em heterozigose. Alguns exemplos que temos são a beterraba, cenoura, girassol e milho. Existem mecanismos que determinam e que favorecem a alogamia. Dentre os que determinam temos autoincompatibilidade, que é a não formação de sementes viáveis a partir da autofecundação, macho-esterilidade, que é a esterilidade da planta ao seu próprio pólen, monoicia, que é a localização dos órgãos reprodutivos em diferentes plantas, ou seja, uma planta é predominantemente feminina e outra planta é predominantemente masculina, como por exemplo o mamoeiro. Dioicia, que é a localização dos órgãos reprodutivos na mesma planta, porém distantes um do outro, como por exemplo no caso do milho. Em relação aos mecanismos que favorecem a alogamia, temos protandria, que é quando o pólen está viável, porém o órgão reprodutor feminino ainda não está receptivo, protogenia, que é quando o órgão reprodutivo feminino está receptivo, porém o pólen não está viável, e barreira mecânica, que é a proteção do estigma através de modificações florais. Assim, apenas o contato com o inseto proporcionará a fecundação. Em relação à população, esta é formada por uma mistura de genótipos heterozigóticos para a maioria dos locos, ou seja, indivíduos com constituições diferentes. A imagem a seguir representa uma população de cebola, caracterizada pelo conjunto de indivíduos da mesma espécie, no mesmo local, com continuidade no tempo e acasalamento ao acaso. A troca de material genético ocorre por ocasião da reprodução, sendo que uma planta não representa uma população em geral. A população partilha de um mesmo conjunto gênico através das gerações. Levando em consideração a produção de sementes em cebola, o parental 1 recebe a visita da abelha, que carrega seu pólen até o parental 2, auxiliando assim na fecundação cruzada. No melhoramento de plantas alógamas, é dada maior importância ao conjunto gênico da população em si. Para a coleta de germoplasmas, é necessário um controle gamético feminino para que se tenha o mesmo número de sementes. Caso a frequência do alelo de interesse seja baixa, é necessário então a coleta de mais indivíduos para aumentar assim a probabilidade de obtê-lo. A carga genética das plantas alógamas possui em sua constituição genes deletérios ou características indesejáveis, que as plantas heterozigóticas não expressam. Ao ocorrer o cruzamento de indivíduos aparentados, ocorre então a exposição dessa carga, o que chamamos de depressão endogâmica. A depressão endogâmica e a heterose são os fenômenos mais importantes que ocorrem em populações alógamas. No campo, plantas com depressão endogâmica, ou seja, que sofreram uma autofecundação, possuem um baixo rendimento, como mostrados na figura abaixo. A partir das autofecundações, a produção em quilogramas por hectare foi diminuindo. Em contrapartida, ao estabelecer a fecundação entre indivíduos não aparentados, a progênie indivíduo heterozigótico expressou melhor desenvolvimento devido ao vigor híbrido. A estrutura genética das plantas alógamas é avaliada através das frequências genética e gênica. A frequência gênica é a frequência dos alelos para o alelo azão. A frequência é dada pela soma do número de indivíduos dominantes mais meio dos heterozigotos. Para o alelo azinho, a frequência é dada pela soma do número de indivíduos recessivos mais meio dos heterozigotos. A partir dos valores obtidos para determinar a frequência genética, frequência de azão será P e frequência de azinho será Q, onde P mais Q deve ser igual a 1. Calculando P ao quadrado, temos a frequência de homozigotos dominantes. Calculando P vezes Q, temos a frequência de heterozigotos e calculando Q ao quadrado, temos a frequência de homozigotos recessivos.
Entre os fatores que influenciam as frequências gênica e genotípica, estes são divididos em sistemáticos e dispersivos. Os fatores sistemáticos são aqueles: mutação, migração e seleção. Já os fatores dispersivos são deriva genética ou oscilação genética, que ocorre devido à perda de alelo por erro de amostragem ou um desastre na área. Para que a população esteja em equilíbrio, deseja-se evitar esses fatores. Porém, como evitá-los? Não selecionando, realizando uma boa amostragem e isolando o material de possíveis contaminações, como a chegada de pólen de outras regiões. Na ausência dos fatores que alteram as frequências, e com um acasalamento ao acaso, teremos as frequências gênicas constantes e frequências genotípicas igual a P mais Q elevados ao quadrado. Dessa forma, a estrutura das populações permanecem inalteradas através das gerações. E como saber se a população está em equilíbrio de Heisenberg? Através do teste de Q-quadrado, que serve para avaliar a relação entre o resultado observado e o esperado. Isto é, ele nos diz com que certeza os valores observados podem ser aceitos. O cálculo é realizado através da diferença entre a frequência observada e a frequência esperada, ao quadrado, dividido pela frequência esperada. Em suma, é necessário estabelecer as hipóteses. H0, a população está em equilíbrio. H1, a população não está em equilíbrio. Calcular as frequências genotípicas, estimar frequências gênicas, estimar frequências genotípicas esperadas no equilíbrio, estimar o número de indivíduos esperados no equilíbrio, aplicar o Q-quadrado, comparar o Q-quadrado tabelado com o Q-quadrado calculado, e se o valor calculado for maior que o valor tabelado, rejeita-se então H0, ou seja, a população não está em equilíbrio. Obrigado, bons estudos a todos.